Então, pessoal, como a gente tem uma hora, a reunião, vamos começar agora. Então, vou esperar só, então, a Kelly me dar o ok aqui, para a gente poder seguir. Tá gravando, Cássio. Tá gravando? Então, pessoal, muito boa tarde, tal. Boa tarde, Rafael Bali, boa tarde, Adriana. Desde já, Bali, muito obrigado aí pela disposição aí em colocar para nós aí no edital da PNAB Música, tá? Então, para quem não acompanhou a reunião anterior do nosso colegiado, o que dessa reunião é a gente ter uma exposição do edital, para que o objetivo de nós aqui tirarmos as nossas dúvidas e principalmente termos mais requisitos, né, mais conteúdo, para também orientar, né, os nossos pares, cada um em nossa região, né, cada um de nós que representa uma região do Estado e também cada um do nosso poder, então, entre os nossos colegas da nossa região, poder também orientar melhor o instrumento disso. Né? Essa reunião está sendo gravada e ela também vai ser disponibilizada, então, no nosso canal do YouTube e no Instagram, no nosso Instagram, nossa página do Instagram, né? E também, a partir do momento que a gente colocar isso, publicar essa reunião, a gente também fazer o exercício de disparar e divulgar o máximo também para poder chegar onde os nossos colegas. Então, já para ganhar tempo, então já passa essa parada para o Rafael Barro, ele poder fazer a exposição do edital para a gente iniciar essa discussão aqui. Boa tarde, Barro, muito obrigado. Bom, eu que agradeço, que bom que a gente está reunido, né? A gente pode colocar à disposição, desde o início desse processo, e por falar em início, né? A gente teve aqueles casos de ser pedido primeiro, tá? A colocar esses editais na rua, e que no caso, não é proteção, então, mas por 3 meses de inscrição, acho que foi um fato bastante positivo. Né? A gente tem tudo, então, lançou os editais do ciclo 2, dá para ter uma avaliação que a gente tem feito aí, né, do ciclo 1, de toda essa pública, que estamos fomento, então também é um período propício do ano, para fazer esse planejamento de 2026, então viramos o ano que esse dia faz atrás, e agora a gente está no rumo aí da reta final, aí 2 dias para encerrar as inscrições, então, esse conjunto de 8 editais. Eu não sei, eu posso até passar rapidamente a apresentação, que a gente já fez, gravou no YouTube ali, no lançamento, mas acho que é legal para ver o cardápio, né? Para ver aquele conteúdo que tem mudanças desse conteúdo antes, aí a gente pode repassar um pouquinho do conteúdo, dá para entrar um pouquinho já, né? Daí vai da música, mas mais importante eu acho essa toque que a gente tem feito com vocês, né? A gente está tentando muito também com essa educação passa aí pelo integrantes de setores, principalmente que não representam o setor localizado, não conselho. Mas a gente está vendo que a procura está aumentando bastante, né? De dúvidas, de presentes, de cadastro. Então, acho que essa nossa mobilização está dando certo. A gente está no rumo a chegar no que a gente espera aí de implementar 2 mil projetos. 99, eu espero crescer esse número de deles. Vou projetar na tela aqui. Rapidamente aqui, repassando, né, esse cardápio completo, né? As questões do hotel dia 20 de janeiro não tem qualquer perspectiva de prorrogação, né? Como reforcei no início, os maiores tempos que a gente conseguiu ter nos restantes projetos. Há 3 meses, fechando agora no dia 20 de janeiro, teve estado que lançou depois e já fechou edital, em seguida os municípios, a gente espera ter um movimento coordenado agora de lançamento do Skype no dia seguinte de ano. E o valor tem um impacto, né, com relação ao ciclo 1, porque a gente tem um desconto do industrial pura, né? Então, um valor que não foi, né, aplicado no ciclo 1, ele é aplicado agora no ciclo 2, então reduz o montante que ser distribuído. Então, já até trazendo o valor do edital da música, né, está exatamente na proporção que a gente teve no ciclo 1. Porque essa proporcionalidade, e a gente tem nos outros editais, inclusive, mais possibilidades agora que se da música também acessar recursos. A começar pelo maior edital, pelo RS Criativo, 15 milhões, então esse é um edital
Uma novidade em relação ao ciclo necessário, então, aquele edital Cultura e Educação é amplo a RS Criativa. O edital que é transversal, que atende todos os setores e que traz esse programa que é importante em infraestrutura. Então, esses espaços de música, escola de música, estudos, a comissão reforma, 100 mil, 400 mil, são novos, né? Para a obra, para a melhoria da infraestrutura. Assim, tem projetos de restauro, isso, para todo município, no edital de memória e patrimônio. Agora, entra dentro desse programa Infraestrutura que foi construído nós chamamos de organização. E outras linhas também complementares, transversais, pesquisa, territórios criativos, formação criativa e cultural, criatividade, cultura e tecnologia em redes. Falando um pouquinho mais de ciclo, tem um pouco a lógica da no cantão de cultura. Como movimentos articulados de setor, diálogos produtivos podem, né, se viabilizar para resolver problemas de criação, de produção, sabe, da área da política, então, certamente, todas as categorias a gente imagina que podemos ter projetos aí inscritos. Como os editais setoriais, então, aí sim, não exclusivamente, aqui são as possibilidades mais diretas para o setor poder prestar recursos. Áreas visuais, ciclos, dança, teatro, música. E todos eles têm essa categoria até nova também em relação ao cliente. A gente chama de plurianual. Ações continuadas é o nome do programa que foi construído. Uma lógica de edital estruturante, então tem algumas limitações, né? Mas muitas vezes a limitação está na configuração de categoria. E essa configuração de ação continuada vem justamente para poder dar continuidade, para não se limitar à execução de um projeto, muitas vezes por configuração, e a gente precisa um tempo maior de fomento, né, desses projetos, é um resultado importante para o setor. Então, aqui se define que nas artes visuais, quem concorre a 2 anos de atividade são os espaços, nas artes cênicas são os grupos artísticos, e na música, festivais independentes. Então, a possibilidade de nós conseguir recursos para realizar 2 edições, né? Então, já garante recursos para um período maior aí de recursos. E outra questão que eu achei bastante aqui, isso é bastante interessante no que vocês aí colegaram, foi ações gerais. O desafio é essa configuração de compreender as demandas e a gente conseguir traduzir categorias e fazer um processo de seleção que funcione. Então, naturalmente, tem que ter uma categoria mais ampla, o critério acaba sendo mais amplo, menos específico. Então, a gente apostou em questões mais específicas, que são os plurianuais, e coisas, né, e demandas mais gerais que não têm ações gerais. Então, a ação geral 1 e 2, parte de valor, então, ali atende diferentes tipos de projetos, possibilita aí, né, esse potencial criativo de financiar projeto, quero criar, quero pesquisar, vou circular, caramba, vou fazer um lançamento, vou fazer uma circulação, sair do estado, possibilita de tudo, né, nessas outras categorias. Então, passando rapidamente aqui nos últimos editais, Memória e Patrimônio de Cultura Popular e Livro. Também a gente trabalha nessa linha das ações gerais, de categorias um pouco mais específicas, de bancário, de livro. A gente tem a cultura viva, onde o que segue dando atenção aqui do Estado, colocando mais que é mínimo obrigatório, entendendo a capilaridade, a transversalidade que a gente tem na rede de cultura, que possibilita aí planos anuais, 120 mil por ano, ou 600 mil para a cultura. Certamente a música é algo bastante trabalhado pela cultura viva. Foi um resultado que foi lançado um pouco depois, porque dependeu da disponibilização da minuta, né, que o governo federal, mas também está correndo junto, então a outra possibilidade aí de inscrição, com algumas diferenças. Agora, até na inscrição não precisa ter a certificação, isso vai ser comprovado lá depois do resultado final. A edição anterior era certificador, né? Esse não é certificador, mas a certificação que apenas contemplado pela solução. A questão da acontecendo, né, diretamente lá na plataforma que tira vida, e os municípios também, por meio de editais de informação que elaboraram os processos de ambiental consolidado. A gente, só nessa semana, mais de 100 registros aconteceram, então esse número, mais de 15 mil que a gente tem, só de questão exponencialmente, ele está aumentando, aumenta a nossa margem proponente, né? Então ainda é possível realizar cadastro, né, que não deixe para última hora, então, reforçando mudança de ciclo 1 por 2, 3 anéis obrigatórios, né? Antes a gente juntava tudo num formulário único, agora até vamos facilitar lá para o avaliador, né?
trazendo um pouco essa complexidade que a gente tem depois até na execução do projeto, componente, para facilitar um pouco a vida do cliente, separando pelas formulário, plano de trabalho, o que vai ser feito, tem relação direta com a execução física, a prestação de contas, e a planilha de custo de outra anexo. Muitos pedidos também para voltar para o Excel, aí, para poder facilitar, ações, enfim. Então, são três, mas são três obrigatórios. Isso é motivo de não ser administrativo do projeto e não ir para avaliação. O cronograma, então, a gente prevê que esses prazos até aí, final do primeiro semestre desse ano, conseguir estar pagando tudo dela, porque provavelmente a gente vai ter a partir de julho projetos acontecendo, né? Então, tudo para não vincular a data, pode ficar comprometido em razão de fluxo que está previsto nos resultados. Então, a concorrência que a gente espera é essa, né? 2.000 projetos para aproximadamente 400 selecionados. Então, a gente tem uma concorrência geral de 3 para 1, aqui vai vir para 5 para 1. É o que a gente tem na lei de cultura, inclusive, né? Claro que essa concorrência muda bastante, dependendo da categoria, especialmente em razão das cotas, né? As cotas aumentam bastante para não cotistas, a concorrência. Seleção feita, né, pelo banco de avaliadores, que está aberto desde o ano passado, então segue recebendo discussão, então a partir dali a gente vai fazer, né, os melhores avaliadores disponíveis aí do país todo para poder fazer essa seleção. Das cotas, nós temos as listas aqui mais técnicas relacionadas a essa comprovação, que as não estão bem definidas ali no disciplina, né? Então, a cota por proponentes, como a CNPJ, é meio empresário individual, então a pessoa é a dona dessa empresa. Quando a sociedade empresarial, o que dá é sendo as cotas. Então, a maioria das cotas da empresa está na mão das pessoas que são cotistas, e no caso de associação, é o quadro de diligência. É importante isso, mesmo que tenha entidades, entidades que trabalham em prol de determinada situação, não. É importante que são as pessoas, né, à frente da situação. A cota, né, tem que fazer de outros, mas eu leis de projeto. E a gente amplia a regionalização na medida que a gente vai trabalhar agora com Coregs. A gente divide as regiões funcionais para fazer mais uma camada de regionalização. Agora a gente vai fazer por Coreg. Mas é lógico, a gente só consegue regionalizar se tem demanda qualificada de todas as regiões e de boa parte do município. A gente sabe que não vai ter todo o município, mas certamente a gente vai ampliar com relação aí ao sítio 1, essa ideia. E todas as eras dos sociais sólidos, foi consolidado em documento único, com normativa, zero norte, ali importante a leitura, né? Como que escreve, como é que vai ser digital, como é que vai ser a seleção, recursos, contratação. Eu acho que ela não concluí aqui, né, mas vale reforçar que é um projeto por proponentes, né? Essa habilidade toda é a partir desse cálculo. Então, se o desafio que a gente tem visto, muitas vezes, é a dúvida de proponentes, dando mais uma possibilidade dentro dos resultados, isso também participa desse trabalho de escuta, de apoio, tem funcionado, né? Porque assim, o sistema tem apontado demandas que a gente consegue reproduzir isso com as oportunidades que os editais e os procuradores oferecem. Então, uma rodada, dá para fazer uma rodada de comentários ou celebração de apresentação de lá, ou para vocês, os dados estão da música, Então, pessoal, alguém quer colocar alguma pergunta, um questionamento? Tiago. Olá, Rafael, olá, colegas todos aí, tudo bem, tudo certo? Eu anotei algumas coisinhas que eu estava para falar com o Rafael, talvez fique uma coisa mais ampla, não só da música, né? Mas a questão, assim, são 3 anexos obrigatórios, né? Mas quando tu vai botar no sistema lá, só é escrito mesmo, tá só anexo 1, né? E aí eu achei interessante, talvez ter no sistema tem anexo 2, anexo 3, que dá também para a pessoa assim, que tá meio desavisada lá, que tem que botar nessa ordem que ali é obrigatório e tal, né? Talvez sobre as cotas, queria só comentar se existe a possibilidade de pensar no futuro de não ser só o proponente, né, o foco das cotas, mas também talvez o projeto. Se existe como fazer algum tipo de link, coisa e tal, se tem algum, ou se teria algum meio termo, por exemplo, se o projeto é para cotas, é para cotistas, né, específico para cotistas, que talvez tivesse alguma forma assim de não ser só, por exemplo, eu sou proponente, mas vou fazer projeto que não tem nada a ver com cotas.
Ele foi um cotista, mas vou fazer um projeto que não vai atingir aos cotistas, né? Enfim, né, fica uma coisa no ar aí sobre isso. A questão da cultura viva, eu estou desde 2024 tentando fazer um ponto de cultura lá em Transpasso lá, e não está conseguindo, mas a gente já falou a questão do cadastro ali no negócio federal, coisa e tal. Então a gente está vendo também isso aí, como é que resolve isso, né? Eventos plurianuais, então... eu não tinha entendido nos editais que teria que ser ali o plurianual, teria que ser, bom, plurianual tem 2 anos, né? Mas eu tinha achado que tem um edital onde fala 2 eventos no ano, né? Se não me engano. Não sei se né? É 2 anos mesmo. 2 anos, 24 meses. Então, mas eu tinha entendido alguma coisa, nem que seria duas durante o ano, talvez 2 eventos durante o ano. Eu tinha entendido alguma coisa nesse sentido. Mais ou menos isso, por então. Valeu, obrigado. Vou até fazer alguns comentários rápidos aqui no cima da fala do Thiago, sempre boa essa nossa troca, né? A gente tem alguma dificuldade sempre de alteração do sistema, mas na hora de escrever o projeto tem um texto que a gente sempre edita, e ali a gente chamou a atenção para a questão dos 3 anexos para ajudar um pouco disso, porque quando a gente vai ver ali 10 anexos, primeiro diz anexo obrigatório, depois anexo 30 e 4, né? Então, pelo menos ali embaixo a gente conseguiu pontuar. As cotas têm algumas questões que são da própria regulamentação federal, né? E ela necessita de critério objetivo, né? Porque vai fazer uma checagem, cara crachá ali para poder fazer a aplicação. Então, tem algumas limitações, outras, né? Ativamente valorizada lá na pontuação. Né? Dependendo do proponente, vai ter um perfil de projeto, que envolve equipe, envolve temática, envolve público-alvo, né? Então, você vai trabalhar melhor na pontuação. E a cultura viva até nos reforça com a gente, que a gente tem contato direto ali com a Comissão do Governo Federal, também buscando acelerar. A gente sabe que deu um volume grande, inclusive até por dados, né, por municípios, aqui, dados para certificações, né, para que rode a gente consiga ter a certificação para o Estado, importante, para o Estado, importante. Né? Então, a gente também está contando com isso, até para ter a opinião estadual, mas de qualquer maneira, a vaga de certificação aqui legal, né? Também é um interesse que vai se acelerar no processo de certificação da plataforma que eu queria ter. Bom, tá inscrito para falar, então, Bruno. Fala, Bruno. Boa tarde, pessoal. Adri, Rafael, vamos ver aqui com a gente. Bom, eu vou fazer uma pergunta, o pessoal vai se sentindo mais à vontade aí. E aí eu faço a terceira, talvez que eu tenha aqui, né? Eu dei uma olhada dei uma olhada nos editais em geral, e eu fiquei curioso, assim, eu queria ouvir de ti como é que fosse, porque no Ações Gerais, por exemplo, na área da música, a gente tem ali a criação, difusão, formação, reflexão, pesquisa, memória relacionados à música, né? Que está escrito no 2.1.1. E lá no RS Criativo também tem pesquisa. Então, eu queria ouvir de ti, porque como ele é transversal, como tu mesmo disseste, né? Eu queria ouvir de ti qual é a diferença entre um e outro. E também entre o eventos e ações gerais, como tem difusão, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Qual é a diferença desses eventos para ações gerais, né? A gente está pensando daqui a pouco uma difusão, uma circulação, algo do tipo. Porque a palavra eventos, ela pode ser, né, um pouco ambígua às vezes, né? Eu vi vocês descreveram ali, mas eu queria ouvir um pouco de ti isso. E como é que funciona o enquadramento daí, no caso? Sei lá, se eu estou ali com uma ação geral, só que é evento, e como é que vai funcionar isso na análise? Enquanto é isso. Obrigado. Sempre boas questões difícil também de simplificar a resposta. Tem uma complexidade ali, mas também vamos colocar assim da seguinte forma. Primeiro, são 2 categorias, 2 editais, tem uma quantidade de vagas, que é o objetivo falando para a pesquisa. Né? O que se tentou um pouco mais intuitivamente acerca da pesquisa do RS Criativo. A pesquisa tem baseada em política pública. A pesquisa traga dados do setor. Quando a gente vai para o edital da música, a gente abre mais o que se pode ser feito, né, em termos de pesquisa. E a terceira também vai determinar muito com quem que vai concorrer. Para a comissão que vai avaliar o pesquisa,
é uma categoria única que só vai comparar pesquisa com pesquisa. Né? E daí, isso soma para outra pergunta, né? A ação geral que vai avaliar uma pesquisa, vai avaliar a participação, a produção de nível. Né? Então, a grande vantagem de ter uma categoria mais abrangente com a ação geral é também uma diversidade de critérios. E a disponibilidade para esclarecer critérios mais específicos. Por isso que a gente utiliza, já falamos de um critério por ainda. Tem um critério que remete lá às diretrizes, né? E as diretrizes, né, não é uma lista que todos os projetos têm que atender. Dependendo do objeto que ele é mais abrangente, vai atender mais alguém e menos outro. Ele vai atender mais alguém, situação mais alguém. E essa regra que a gente orienta que os trabalhadores exercitem, né, para poder bons projetos diferentes da cidade, mas temporários, por uma avaliação mais adequada, né, porque eles vão concorrer muito, no final das contas, no projeto. Eu segui aqui, ó. Vai lá, A resposta tem outra dúvida, né? E assim vai, né, Rafael? Eu pergunto por causa dos termos mesmo, né? Por exemplo, difusão, circulação. Geralmente, se pensar circulação como difusão, a gente vai ter, né, eventos que acontecem em diferentes lugares, circulando, né? E um evento especificamente que acontece numa cidade só, seria um evento, né? Que não seria, no caso, uma difusão, mas talvez uma fruição. Enfim, mas aí começou a falar essa questão dos... Eu entendi bem em relação às diferenças, imaginei que fosse também, só queria, né, ter essa certeza. E eu fiquei curioso em relação a como que vão ser escolhidos os avaliadores para esses editais. Porque tu me traz, né, uma singularidade do RS Criativo que envolve, por exemplo, múltiplos motes ali, né? E como a gente está falando de pesquisa, me preocupa também, daqui a pouco, se essa banca vai ser uma banca de pesquisa, ou daqui a pouco, estou tentando buscar minhas experiências lá no SEC, lá atrás, né? Tu já conhece bem, né? Sabe como foi. Me preocupa, por exemplo, um certo corporativismo dos segmentos dentro dessas bancas, entende? Por isso que eu te pergunto, como que vocês estão pensando? Eu acredito que na música, né? Especialistas do setor, enfim. Mas como é que vocês estão pensando em distribuir no RS Criativo, por exemplo, essas bancas, né, para evitar esse tipo de coisa, talvez? De fato, é outra parte importante para resolver esse desafio de acomodar esses três projetos ou grandes resultados nas categorias. A gente passou por um desafio parecido em produção e fruição da NIC, né? Então, também era um edital que reunia projetos bastante distintos, segmentos distintos, então, perfil de avaliadores que refletiu bastante isso, né? Que é esse equilíbrio entre conhecimentos, né, de segmentos, mas também pessoas com atuação mais transversal. Então, a gente consegue no banco ter conseguido, né? Certamente o teu perfil poderia, daqui a pouco, estar nesses dois editais, né? Só para pegar como exemplo. Então, certamente, a ADRA, que está com a gente, é um dos principais responsáveis aqui, a gente está se garimpando no banco, nossos técnicos também fazem isso. Nossos técnicos que a gente está trabalhando, mas eles ajudam muito nesse processo de escolher avaliador. Ter currículo, né? Ter compatibilidade com carteira no portal, mas chegando nisso que tu falou, não é aquele perfil, é uma composição de perfil que dá conta da melhor forma daquilo que precisa ser. Adriana? Oi, pessoal, boa tarde a todos. Voltando um pouquinho ao que o Bruno falou ali, né, sobre as ações gerais, nós já estamos no segundo ciclo da PNAB, nós já estamos com pessoas cadastradas há muito tempo, nós já estamos falando desde lá da pandemia, que iniciou essa questão da Aldir Blanc, que não era ainda PNAB, né, instruindo. Aí eu falo agora mais para a questão do colegiado. Então, nós temos ali nas ações gerais que fica muito amplo, né? O que eu vou mandar? Aí as pessoas ficam muito indecisas do que vai ser encaminhado. Mas é fundamental que a gente, sempre que a gente instrua alguém, a gente tem feito muito isso pelo Instituto, muitas pessoas nos procuram, né? Que não sabem nem, tem uma ideia na cabeça e não sabem nem como é que vão encaminhar esse projeto. Bom, primeiro eu tenho que ver aonde que eu vou encaminhar, bom, é na música. Para qual categoria dentro da música. E aí vamos pensar em ações gerais, porque a outra festivais é muito específico, né? Sabe já exatamente o que tem, o que não tem, como é que tem que mandar. Mas as ações gerais acabam ficando muito amplo.
que a gente precisa, na verdade, é de bons projetos. É isso que será avaliado pelos avaliadores, né? Bons projetos, boas ideias. Se é a gente evento, se é parado, se é um único dia, se é em um único lugar, se é uma circulação, se é não sei o quê, mas principalmente tem que ser um bom projeto, que traga definitivamente uma questão de qualidade, sabe? Para a gente avançar. Porque eu, particularmente, tenho acompanhado alguns projetos que têm passado em PNAB, que têm passado em LIC, né? Claro que às vezes fica muito restrito, né, Mário? Aqui nossos projetos que têm mais atenção aqui. E aí cito o Mário como bons projetos, boas ideias, e para além de viabilizar o trabalho dele, né, dentro de uma questão do trabalho dele, ele ainda leva um projeto que fica, que passa anos e ainda é atual. Então, a gente, quando instruir o pessoal, é mais ou menos isso. É muito difícil nós, né, Bárbara, dizer exatamente o que é e o que a pessoa vai mandar, né? Então, eu acho que isso é importante. Quando vocês, alguém procurar o colegiado para alguma informação, e até me coloco aqui à disposição de vocês, tá, junto com a equipe do IREM, nesses últimos minutos, agora que faltam ainda, para isso, para dar uma arejada porque nós não conseguimos atender diretamente como é que é o teu projeto e vamos fazer aqui. Não, a gente não consegue direcionar isso. Mas isso é importante, que ideias, né, a gente vai ter para esse projeto. Então, é isso. Esse Ações Gerais aqui acaba ficando muito amplo, as pessoas acabam ficando um tanto perdidas no que vão encaminhar. Mas é isso. Qual é o objetivo do projeto e o que ele traz de bom para além da minha qualificação, do meu trabalho, mas também oferecer para a sociedade o que vai ficar, né, de bom. A questão do RS criativo com a pesquisa, também tem que se entender o que é o RS, o que é essa questão do objetivo do criativo, do RS criativo. Então, a pessoa também, antes de encaminhar o projeto para lá, para entender qual é a especificidade que ele vai colocar naqueles editais que estão dispostos ali no RS criativo, ele vai ter que entender o que é o RS criativo. Então, isso é importante porque acaba sendo um estudo, né? Isso eu estou falando porque nós estamos ainda no segundo ciclo, nós temos mais pela frente. Acredito que vai haver uma evolução em relação aos projetos que estão chegando, que as pessoas vão entender cada vez mais de que forma é importante esse projeto. E a questão dos avaliadores ali, eu vou até fazer uma pergunta aqui, Bárbara, que eu não sei se isso está em alguma nota técnica, se pode ou não. Mas tem muitos avaliadores no Brasil inteiro, né? Gente no Brasil inteiro que se faz essa inscrição para ser avaliador. É importante que nós tenhamos avaliadores do Estado que conhecem os nossos projetos, que conhecem a cultura do nosso Estado, ou é bom realmente não? Isso é importante ouvir de vocês, sabe? Se a gente escolhe só o pessoal de fora, e aí me dá algum receio o pessoal de fora, porque muitas vezes desconhece um pouco mais da especificidade da nossa cultura, principalmente no quesito festivais, dos nossos tipos de festivais, como eles são encaminhados, né? Enfim, deixa aqui a pergunta para a gente pensar um pouquinho. Alguém quer fazer um comentário a respeito dessa questão que a Adriana colocou? Ou mais algum questionamento para o Bali? Os avaliadores vão ser três avaliadores por projeto, 4, e tira um, é isso? Tira 2, fica 2. Esse arbitragem é importante, a gente não tem uma fórmula, de fato, a cada edital a gente faz esse exercício, né? Agora no edital de eventos continuados ali, né? Que tipo de avaliador a gente quer, de repente ali é mais de fora para ter essa visão, né? Visão do temático, daqui a pouco é uma coisa mais votada, a gente coloca mais gente daqui. Então, de fato, né? É legal eu digo vocês que o banco está nos oferecendo atividades, nós temos bastante gente qualificada daqui do ar, e quando a gente vai pensar a composição, como o Bruno trouxe lá para a criativo, entendimentos mais transversais, esse equilíbrio de segmentos, essa questão de dinheiro que fora é importante. E até porque também trazendo digamos, né, outro serviço que o avaliador presta para o Estado, que é a avaliação do processo, para a gente é muito valioso, né?
como eles avaliam projetos diferentes editais, eles nos trazem bons retornos no termos de funcionamento dos nossos editais, em comparação a eles, tanto no Brasil quanto no fora. Bruno? Não, eu só quero reforçar a preocupação que a Adriana tem, eu também tenho, mas eu já citei, acho que até em audiência, enfim, essas questões. Mas eu queria fazer primeiro um elogio e depois um pedido para o Rafael, o pessoal está envolvido nisso aí. O elogio primeiro é que, tempos atrás, eu incomodei com a questão da regionalização, o Rafael talvez lembre, e eu acho um pouco mais coerente, né, envolvendo as cidades ali do que era o outro ciclo, acho que foi uma evolução. O pedido, no caso, não sei se é possível ou não, que se tenha cuidado, todos são 4 avaliadores, com aquelas discrepâncias que aconteceram no último ciclo. A CEFIC, por exemplo, lá na Lei Rouanet, tem a técnica e tem o pessoal da FUNAT lá que faz uma certa supervisão em cima daquilo ali. Se você tem contrário, por isso que é um pedido, se encontrar muita discrepância, daqui a pouco é legal, né, ter um setor ali que deu uma observada, sabe, nesses pareceres, se evite um pouco de algumas coisinhas que aconteceram no ciclo passado, né, em relação a isso. A gente sabe que, às vezes, um parecerista não tem a mesma mão do outro parecerista, né, então é algo complexo de lidar também. Então eu deixo essa sugestão aí, que daqui a pouco tem alguém que possa ter um olhar, assim, com esse cara que deu 20, o outro deu, né, o outro deu 80, né, não sei qual é que é a média ali, né, os números, mas eu acho que é importante ter esse olhar aí nesse processo para evitar depois de, né, o pessoal se incomodar depois também, certo? Era isso. Mário, essa tua pergunta que quer fazer é dentro do que o Bruno colocou? Ou isso. é dentro? É dentro. Tá, então vai, É só uma complementação do que o Bruno comentou. Se a gente tem essa comissão interna analisando essas discrepâncias assim, não é tão necessário ter um avaliador do Estado. Porque eu já vi discrepância aqui, né? Pegar um avaliador lá de Uruguaiana, principalmente que não conhece a cultura do litoral, e não entende, vamos dizer, que o tambor do Moçambique é africano, já vi coisas desse tipo. Né? E eu, sinceramente, acho que como os critérios estão amplos demais, evita a condição da gente entrar com recurso para isso. Então, é muito importante isso que o Bruno falou, porque se tiver alguém que bote as coisas no lugar, assim, que elimine essas discrepâncias, assim, vai ser mais correto, assim, eu acho. Porque a gente não tem condição praticamente de entrar com recurso direto. Tipo, alguns anos atrás tinha ações afirmativas. As ações afirmativas no projeto que eu falava de indígena e africano, era só isso meu projeto. Eu recebi uma nota 4. E daí eu entrei com um recurso. E essa nota mudou. Então, só que agora, com os critérios de avaliação que são muito amplos, acaba que não se pode mais. A gente não tem mais acesso. Onde é que está a razão dessa minha nota? Para conseguir entrar com recurso. Então, é interessante isso que o Bruno falou. Rafael, quer falar? Eu acho que essa parte é uma das partes mais sensíveis. Sempre vale falar sobre o processo de avaliação, né? Como que a gente pode qualificar. A gente parte de um edital, né? Tem diretrizes de A a Z, as categorias vão ser geradas. Nessa categoria, tu vê as vantagens e desvantagens. Né? Se as categorias mais específicas conseguem ser critério mais específico, então começa a aplicar as vagas, né? Mais, concorrência mais aleatória, enfim. Fazendo também que as opções gerais, todos os suplentes conforme, né, nessa outra rodada. Então, tem boa chance da gente conseguir muitos outros recursos, né, nesses projetos de opções gerais. Acho que era um faixa 2, 80 mil, 160 mil. O treinamento é algo que a gente tem ajudado bastante, né, Bruno? Trazer para a realidade local. Claro que o conhecimento local não é possível. Eles fazem toda a diferença, né, dependendo da questão sendo trabalhado. Mas trabalhar um pouco mais de tempo, né, essa capacitação, a gente tem verificado, a gente fala que isso ajuda.
e o próprio tempo de avaliação, né? A gente teve processos anteriores que começava com prazo, daí prorrogava o prazo, daí chegava mais prazo. E muitas vezes afeta, né, esse ritmo de avaliação, né, a qualidade da nota, né? E a gente está fazendo contribuir, né, para a gente ter um processo melhor. Esse tipo de recurso, né, que é legal, está sendo algo limitado, porque o que não pode acontecer no recurso quebrar a isonomia e gerar uma chance de reavaliação do projeto que os outros não vão ter. Né? Ele tem que ser muito mais correto material, e quando a gente tem critérios mais subjetivos, e a grande maioria desses critérios todos são subjetivos, né? Fica mais amarrado. A gente tem uma preocupação que é fundamental, que é garantir a isonomia, de novo, também na processo de avaliação. Para isso, a gente colhe dos avaliadores quanto eles querem, né? Orienta e colhe deles, né? Mas para chegar nesse retorno, porque também tem sempre um desafio, né? Retorno a gente tem um retorno para qualificar o projeto. Eu teria que apontar o que teria que ser feito, mas é um outro projeto. Como é difícil chegar nessa troca, né, que o Mário coloca, né? Ali na troca que poderia ser já com a melhoria, poderia ser já com recursos. Bom, eu acho que isso é um fato que a gente sempre está discutindo, né? Para, de fato, aproveitar essa capacidade, né, de pensamento, essa capacidade de avaliação dos projetos, esse processo todo, como é possível, que esse mundo possa dar mais retorno para o proponente. Né? Um desafio interessante. Alguma manifestação? Bruno, fala. Não, quer dizer que eu fico um pouco mais tranquilo que o Rafael está tendo esse cuidado aí, que vocês estão tendo esse cuidado em relação à capacitação, né? Porque no outro ciclo eu acompanhei um proponente, né, um colega, que ele ficou extremamente perdido para fazer o recurso, né? Primeiro que não tinha um parecer, então esse material, daqui a pouco tu pode falar um pouco mais do que é esse material, né? Quando tu não tem parecer, né? Como tinha lá na NIC anterior, lá que tu conhece. E eu fico um pouco mais tranquilo, mas ao mesmo tempo é aquele desafio, né? De tu saber aonde que tu vai, né? Argumentar sobre o quê, né? Então, por exemplo, lá no outro ciclo ficou nítido, assim, que o parecerista não conhecia Plano Nacional e Estadual de Cultura, que é um absurdo, né? Então, assim, tu me dizendo que vocês estão focando mais em treinamentos, estão trazendo, né? Fazendo essa parte de forma densa, eu fico mais tranquilo, porque eu sei que vocês estão passando aí, de certa forma, essas coisas são mínimas, assim, no meu ver, assim, né? Conhecer um plano, conhecer a legislação, mas enfim, peraí. A gente até sempre, o secretário executivo que acompanha vai buscando identificar, né? Isso que vocês estão apontando. Sempre a discrepância também, isso é importante, né? Algum sinal de, né? Ou de entendimento muito diferente dos critérios, ou de alguma outra situação que não está relacionada ao critério, está impactando na nota que está sendo dada pelo avaliador. Foi a experiência do avaliador, a gente não deveria estar naquela função. Então, claro, a gente tem uma função que está para melhorar. A gente naturalmente vai ter discrepância, mas se a gente começar a tentar minimizar. Sobre parecer, é legal trazer isso, né? Porque muitos falam parecer isso. O marco de fomento, né? Digamos, né? Resolveu algo que ainda não está bem, talvez, esclarecido na prática, né? Parecerista seria uma fase entre inscrição e avaliação, seria outra comissão. Está lá no marco de fomento. A lei federal, não é parecer isso, ele faz o parecer, ele não junta projetos em atividades distintas, complementares. E o que a gente quer muitas vezes do avaliador é alguma justificativa para a nota. Por isso que eu trouxe, né? A gente se preocupa muito mais em compreender o critério de aplicação para garantir, ó, tem uma mandado judicial, já está pegando os casos mais extremos, né? A gente mostrar a lisura do processo, como é que mostra a lisura. Que, cara, as pessoas, primeiro que as regras foram seguidas, obviamente. Né? Depois que as pessoas que estavam na comissão tiveram o mesmo comportamento nos diferentes projetos, a mesma forma de operação. Então, essa é muito mais importante que essa seguida, que é importante, mas é mais difícil de ser reduzida, né? Porque como se retorna para o proponente além da escala de nota que está lá. Isso, às vezes gera mais margem de questionamento, né? Os exercícios que a gente faz, Deus vai ter uma justificativa, vai gerar mais margem de questionamento, um recurso, uma reavaliação, de outro nível de discussão.
E outra questão que mais do documento traz bastante clara é que cada comissão de seleção resolver. A gente tem um modelo de que tem avaliações individuais, 4 avaliações individuais, fazendo diferente assim. O marco do fomento do de tais, dos pais nacionais até, tem uma decisão final plenária. Você fica, esse que vai entrar isso, né? Daí acaba tendo que ter, como é uma decisão colegiada, coletiva, ali, de pleno, alguma justificativa. Aí sim, e daí tu não está aplicando nota que quer, está trazendo alguma outra decisão que tem base em carteira fiscal. Isso também é possível, mas não é feito aqui. A gente não trabalha com esse tipo de decisão, a não ser no recurso. O recurso é a única decisão que deixa lá pelos trabalhadores, aí volta para o pleno, e daí tem que ter a decisão conjunta, e até por isso fica mais difícil, né, o recurso não pode tomar algo bem apresentado do que Mário, só pedir para o Rafael, de um modo didático e rápido, que eu sei que ele faz muito bem, explicar como é que vai ser feita a regionalização. Só de modo rápido. Assim. Claro. Eu acho que a regionalização já começa a acontecer pela domada pelo Estado de 3 regiões. A gente, em 3 meses, vai ter projetos mais municípios com componentes mudando. Começa por aí, senão não tem milagre, né? Eles não conseguem resolver. A prioridade, é legal ver os níveis, né? Por que a gente começa a ver os níveis de casa? Primeiro, áreas de categorias, depois as quatro, depois a regionalização. A gente foi por essa ordem, né? Então, o que é mais importante na pequena? Eu já falar. Naturalmente, quando dividir ali por categoria e cota, ele já vai ter boa parte da regionalização, né, feita com bons resultados, mas com algumas concentrações. Daí a gente separa naquela nova rodada de regionalização, digamos que é para fazer equilíbrio, tanto no regional quanto entre segmentos. Vamos pegar o exemplo do edital da música. O edital da música foi em terceiro lugar no ciclo militar. Vamos ver como é que foi o edital da música vai ter projetos suplentes. Daí a gente vai para a etapa de regionalização. O que a gente quer resolver na regionalização? Equilibrar a demanda, até esse nome, né? Equilibrar a demanda e regionalização. Equilibrar a demanda. Quais editais que têm melhores projetos que não passaram, teve uma demanda maior, o edital foi mal calculado. Então, e esses projetos estão divididos em regiões e municípios que não foram atingidos, a gente roda aquela regra de olhar para os 28 florestas, pegar os melhores projetos, independente do edital, concorrer em ação geral, está concorrendo ali. E a gente tirou fora os municípios com mais de 200 mil. Né? Também era, naturalmente, sem qualquer consideração, são municípios históricos, regionais. Então, com aquilo ali, a gente vai conseguir ter uma distribuição ainda melhor que foi do ciclo 2, né? Vai 19 regiões para lá. E depois, com mais recursos, tem a previsão da Imar. Essa é a primeira rodada, né? 1 por colégio, mais 28. Você vai ter com certeza. Essa rodada não roda, inclusive, nem pode. Depois, mais recursos, mais saldo, divide, e daí roda com 4. Vai puxando nesses colégios, sempre tirando municípios mais de 200 mil, que a gente já sabe.